Olá, amigos, amigas, leitores e leitoras do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso dia de número 328 do nosso plano de 365 dias. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, e como já falamos ontem na visão panorâmica, não apenas a igreja de Éfeso, mas uma carta também que circulou as igrejas ali da região e que certamente chegou até nós com o mesmo objetivo, os mesmos propósitos para a carta ter sido escrita naquele tempo, como nós falamos hoje, é o propósito vivo até os nossos dias. E uma coisa muito importante que nós aprendemos com essa carta é no que diz respeito à salvação pela graça, mediante a fé e não por obras. E nós vamos fazer essa leitura juntos hoje. Bom, se você está me acompanhando ao vivo, deixe aí o seu like, deixe aí o seu nome nos comentários, eu vou conseguir ver agora. Se você acompanha a gravação, também deixe o seu like, nome de onde você nos acompanha, participe, interaja, eu vejo depois. Conforme vocês forem colocando, chega para mim uma notificação, tá bom? Bom, vamos seguir com a nossa leitura. Tem gente falando que está baixo o som. Realmente está. Opa, estou aumentando agora aqui, ó. Obrigado quem falou ali. Irduene. Agora aumentou, né? Tem um volume bem aqui, ó. Olha, deslizante. Às vezes, sem querer, bateu a mão. Tem um volume aqui e também tem no sistema. Às vezes o sistema abaixa sozinho, às vezes aqui. Por isso que é bom que vocês sempre avisem aí. Está ok agora? Joana também tinha falado que estava baixo. Acredito que agora aumentou, porque eu aumentei aqui e ali no sistema também. Está em uma nivelação boa. Suficiente. Ok? Obrigado. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia, mais um encontro com a Tua Santa Palavra, com esses amigos, minhas amigas aqui do Clube de Leitura. Fala ao nosso coração, Senhor, nos inspira ao lermos os textos sagrados, abre o nosso entendimento. A bem da verdade é, e nós já sabemos disso, lemos isso na Tua Palavra, que a revelação das Escrituras não advém de conhecimento humano. Os sábios, os entendidos desse mundo, não conseguiriam entender o que a palavra quer dizer se não fosse a ação do Teu Espírito. Então pedimos que o Senhor nos ajude a discernir espiritualmente as coisas que são discernidas espiritualmente. Fale, Senhor, ao nosso coração. Oramos sempre em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela para vocês. Seguiremos então com a nossa leitura. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler aqui a partir do 1. Mas já estejam cientes de uma coisa. Do versículo 1 até o 6, nós teremos aqui um contraste entre a condição humana e a nova vida. A condição humana, a humanidade de hoje, quem éramos, e a nova vida, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram incorporados como membros de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Então, é um contraste. Do versículo 1 ao 3, nós temos aí a condição humana. Do versículo 4 ao 6, a nova vida. A condição de quem é uma nova vida. Tá? Versículo 1. E vos vivificou, estando em transgressões e pecados. Então, esse é quem nós éramos. Essa é a humanidade de hoje, caída, quem ainda não é regenerado. Então, mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês se lembram que eu já expliquei para vocês que, a depender do contexto espírito,
com E minúsculo quer dizer ensino. O espírito do anticristo já opera no nosso meio. O que é isso? É um demônio? É um espírito maligno que incorpora na pessoa? Não. O ensino do anticristo já opera no nosso meio. Então, versículo 2: nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que, do ensino que, agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da mente. Deixa eu ler de novo. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, olha o contraste. Esse é quem nós éramos, aqueles que hoje são regenerados, que têm uma nova vida. Este é quem é o mundo. Assim nós vivíamos, no curso do mundo, naturalmente fazendo do jeito que todo mundo faz, seguindo a vontade da carne e da nossa mente, o que dava na nossa cabeça. Mas, ao contraste, versículo 4: Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pelo quê? Já está aí entre parênteses, mais abaixo ele vai explicar. Pela graça sois salvos. Então, este é quem éramos. E agora quem nos tornamos? Éramos mortos por causa do nosso pecado, mas Deus é rico em misericórdia. Ele nos amou. Ele nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Estávamos mortos, versículo 6, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para quê tudo isso? Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco através de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmos. Isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. Versículo 7. Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça. Vocês se lembram que no capítulo 1, na leitura de ontem, nós entendemos aqui, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso tudo foi determinado ontem, daqui para baixo fala, desde antes da fundação do mundo. Eu lhe encorajei a assistir uma pregação onde eu explico isso. Eu falei sobre eleição, sobre predestinação, de uma forma bem simples, claro, não é um estudo profundo, foi uma pregação só para as pessoas não ficarem perdidas quanto a isso. Mas aqui está falando que nós somos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais. E isso foi como? Isso foi por quê? Próximo capítulo. Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo. Então, essas bênçãos espirituais que ele nos abençoou, que nós lemos no capítulo 1, elas são concernentes a coisas espirituais. E a maior delas, a maior de todas as bênçãos, a nossa salvação. E a salvação pela graça. Então, é uma bênção que ele nos deu. É uma dádiva, é um presente, é um dom. Versículo 8 no finalzinho. Isso é o dom de Deus. O que é dom é porque vem de Deus, não é da pessoa. É um dom. É dado por Deus. O que é graça é de graça, é um favor.
mesmo que a pessoa não mereça. Tá, e como que eu recebo isso que só Deus pode dar? É um dom, só Ele pode dar. Nada do que eu produza me dará isso. Se é um dom, vem de Deus, não vem de mim. É de graça, é por graça, é um favor. Então, como eu faço para receber tudo isso? Pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé é o meio em que nós alcançamos isso. Que fé é essa? Fé na obra redentora de Cristo. Não é a suposta fé materializada. Você materializa sua fé, você faz isso para receber aquilo. Não faz sentido dentro desse contexto de jeito nenhum. Porque se é graça, se é dom, nada do que eu faça me tornaria merecedor disso. Então, não é pelo que eu faço. Aqui fica claro que a obra da salvação é para a glória de Deus. Por isso, ela não pode ser obtida por obras humanas. Se Deus fez isso, versículo 7, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, se Deus quer mostrar que Ele é abundante em graça, ou seja, Ele quer que fique que Ele seja glorificado, que seja característico de que a obra da salvação é para a glória dEle. Ninguém tem que ser glorificado por salvar ninguém ou por se salvar. Eu salvei fulano. Às vezes a gente usa um termo muito errado. Eu ganhei uma alma para Jesus. Não, eu não ganhei a alma de ninguém. Quem ganhou a alma foi Jesus. Eu posso ter sido um instrumento, como eu costumo dizer, um envelope que carregou uma mensagem. A mensagem é Cristo, só fui um envelope. Então, que fique claro aqui, a obra da salvação é para a glória de Deus, não nossa, não de ninguém. Por isso ela não pode ser obtida por mãos humanas. Pois pela graça sois salvos, pelo favor de Deus, que você não merece, que eu não mereço, por meio da fé. Por meio da fé. Quem é o meio dessa fé? Vamos dizer assim, Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Porque eu creio no que Ele fez por mim. Não mereço, mas Ele morreu em meu lugar. Ele me justificou. Tornou-me, como nós falamos já ontem, né? Tornou-me justo. Eu não era, mas Ele tornou-me justo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós mesmos. Ninguém pode dizer, eu fiz isso para me salvar. Às vezes eu perguntava para algumas pessoas em atendimento na igreja, quando eu não tinha também esse entendimento, né? E aí quando eu queria falar sobre salvação, eu perguntava para a pessoa, e aí fulano, você tem certeza da sua salvação? E aí a pessoa às vezes dizia, tenho. E eu falava, por quê? Por que você tem certeza? Aí ela dizia, porque eu deixei de fumar, porque eu deixei de beber, porque eu jejuo, eu venho na igreja toda semana, eu não falto um culto da salvação, pastor, eu não falto no culto da salvação. Quer dizer, ela está atribuindo a sua salvação àquilo que ela faz. Tá, mas e o que a pessoa faz? Calma que a gente já vai falar. Vamos resolver primeiro a questão da salvação. Que fique claro que não é pelo que eu faço. Eu vi um post esses dias, uma pessoa me mandou o post aqui no meu direct do Instagram sobre uma fatalidade que aconteceu. Um jovem ele veio a falecer. E a mãe, ela postou assim na rede social, meu filho faleceu, mas ele está salvo, graças a Deus. De antemão já quero dizer que não duvido da salvação dele, espero muito que ele esteja salvo. Fico condoído com a mãe perder o filho. Eu só quero comentar algo aqui só para você entender esse contexto. Aí ela falou assim, meu filho morreu, mas ele está salvo, porque ontem ele esteve no culto e ele pegou o envelope da campanha de sacrifício. Ele falou para mim que quer fazer a campanha de sacrifício que está tendo na igreja. E essa semana também ele comprou um livro que é... Eu vou falar nas entrelinhas aqui por respeito, tá? A mãe e tal. É um livro que é específico para adolescentes caminharem nos passos de Jesus, né?
que mais que ela falou lá? Eu vou ver. Deixa eu tirar da tela para não mostrar o nome da pessoa. Só para você entender. Aqui, achei. Meu filho faleceu tal dia. Se envolveu em um acidente. Mas foi salvo. Porque no dia tal, ele pegou o envelope do propósito da campanha de sacrifício. E ele também tinha começado a fazer parte do grupo de homens da igreja. E ele também tinha me pedido para comprar um livro específico para adolescentes que querem caminhar nos passos de Jesus. Ele também me disse que estava ansioso para entrar no propósito de jejum, mas Deus o recolheu antes. Ou seja, eu entendo essa mãe, eu não estou duvidando da salvação dele de forma alguma, mas a mãe está atribuindo a salvação do menino a todas essas obras, querendo justificar que ele foi salvo porque está na campanha de sacrifício, porque ia fazer jejum, porque ia ler um livro e porque entrou no grupo de homens da igreja. Fique claro que não são as nossas obras que conquistam a nossa salvação. A salvação não pode ser obtida por meio de obras para que ninguém se glorie. E desculpe, me perdoe essa mãe, não estou expondo, não estou falando o nome, mas ela está se gloriando na salvação do filho por causa das obras. E olha o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou falando. Pode ser até polêmico o que eu estou falando aqui, mas não sou eu. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus, não é de obras, para que nenhum homem se glorie. Eu não posso me gloriar por ter salvado meu filho, não. Mas as obras que ele vinha praticando, aí vamos continuar a leitura. Você vai entender. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, as boas obras são a consequência da nossa salvação e não a causa. Fique claro isso. Vou repetir. As boas obras são a consequência da salvação e não a causa. Não é o que eu faço que me salva, mas se eu sou salvo, eu vou fazer. É diferente. Então, eu não duvido, não discordo da salvação do filho, né? Da mãe está dizendo isso, porque quando olha para que o menino, poxa, um adolescente estava disposto a fazer, realmente a gente vê um sinal de que alguém que não posso garantir, né, de jeito nenhum, né? Eu não sei, né? Só depois que a gente vai saber quem foi salvo ou não. Mas eu posso dizer que, poxa, o menino manifestou a intenção de ser salvo, né? Olha as obras que ele queria praticar. Então, é um sinal, assim, bem evidente de que ele foi salvo, claro. Mas eu só não posso dizer que por isso ele foi salvo. Eu diria, o meu filho morreu. Mas conhecendo o testemunho dele, eu diria, sendo meu filho, né, eu poderia falar, porque o pai e a mãe conhecem o testemunho do filho. Eu diria o seguinte. Desculpa, a vontade de espirrar. Eu diria o seguinte, meu filho foi salvo porque ele se reconheceu pecador. Eu posso dizer, por exemplo, o Mateu. Eu não posso falar nada ainda. Quando ele crescer, eu vou ensinar ele o caminho do Senhor. E vai chegar uma idade que ele vai fazer a confissão de fé dele. Se ele fizer, aí eu vou poder dizer, o meu filho se reconheceu pecador, ele entendeu que ele é corrupto, podre, descendente de Adão, caído, ele entendeu que ele estava condenado ao inferno e ele clamou, ele confessou a sua fé, ele disse que Jesus é o único, exclusivo e suficiente Salvador dele e a partir deste momento ele começou a apresentar boas obras, eu diria isso. Entende? Então é assim, fique claro assim, que as boas obras são a consequência da nossa salvação e não a causa dela. E as boas obras, então eu já estou salvo, não tenho que fazer nada. Opa, calma lá. As boas obras também fazem parte do plano de salvação de Deus.
Então, porque senão tem muito espertinho, espertinha, muito engraçadinho. Ah, eu sou salvo pela graça, vou continuar pecando. Não, nós já falamos isso ontem. Eu sou salvo pela graça, então não tenho que fazer mais nada. Não, por quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, faz parte do plano do Senhor. Primeiro, te salvar sem você merecer. Segundo, que você faça boas obras porque foi salvo. Que glorifique a Ele, que dê bom testemunho. Entende? Deixa eu desativar uma função da câmera aqui que acabou ativando sem querer. Você vê que virou toda a câmera lá. Opa. Peraí. Aí. Tem uma função aqui que ela vira sozinha. Quando faz um gesto, quando passa a mão. Eu acabei passando a mão explicando. Não. Mas é isso. Vocês entenderam? Repito. As boas obras são consequência da nossa salvação e não a causa. Mas, deixa eu ajustar a câmera aqui. Temos que entender também que as boas obras fazem parte do plano de salvação do Senhor. Ele quer que eu e você venhamos a praticar boas obras. Certo? Já quer postar, já quer plagiar a frase, né? Fica à vontade. Nada é meu, tudo é nosso. Tudo é nosso. É isso mesmo. Deixa eu ver como ficou a frase. A Ieda colocou ali, ó. As boas obras são a consequência da salvação e não a causa. É isso aí. Manda ver. Podem postar. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita por mãos, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Agora, em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Bom, aqui está falando aquilo que todos vocês já sabem, né? O gentio não tinha direito à promessa e tal, não era descendente de Abraão, tal, era incircunciso, enfim, estavam longe, né? Como está falando aqui. Mas agora se aproximaram por causa de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, de ambos fez um. Circunciso e incircunciso são um só. Judeus e gentios são um só. E não tem mais parede entre nós. Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo assim a paz. Então, o que Jesus aboliu? Toda a lei? Não. Mas algumas ordenanças, alguns mandamentos que dividiam os povos. Alguns ritos cerimoniais religiosos que, por obrigação, por imposição, as pessoas tinham que praticar. Hoje, os judeus que continuem, que pratiquem a tradição deles, e não tem problema. Contanto que eles não atribuam isso a uma obra de justificação para serem salvos. Tá? Versículo 16. E reconciliar ambos com Deus em um só corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E, vindo, ele pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus
através do Espírito Santo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Veja, eu coloquei um post lá no meu Instagram, na minha rede social, falando que hoje em dia não existe mais templo, espiritualmente falando. Claro que tem o templo onde as pessoas se reúnem, um lugar que pode dar o nome de templo, de sinagoga, de igreja, de casa de oração, o nome que quiser. Só que não tem mais a mesma representatividade. O templo era a casa de Deus, onde a presença de Deus habitava, e nós lemos isso juntos lá no Velho Testamento. Jesus vem, fala para a mulher samaritana, nem no templo nem no monte, mas em espírito e em verdade. Os discípulos olham para o templo admirados. Mestre, que belas construções. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas um templo vai ser reerguido depois de 3 dias, falando sobre o seu próprio corpo. E isso estende-se no ensino que nós hoje somos o templo do Espírito, a morada do Espírito Santo. Eu disse sobre isso na rede social, aí um rapaz colocou lá nos comentários, acabei de ver agora pela manhã, depois eu vou responder ele. Ele falou assim, se não existe templo, por que Jesus disse que ele é a pedra angular? Jesus não é uma pedra para ser colocada na parede, gente. Eu já expliquei isso para vocês quando nós lemos sobre a pedra angular. Pedra significa ensino fundamental, principal, onde ele também disse, muitos tropeçarão nessa pedra. Serei para alguns uma pedra de tropeço, ou seja, o que eu ensino, o que eu falo, alguns vão tropeçar nisso, não vão acreditar. Ele estava falando sobre os fariseus ali que não acreditavam. Entende? Onde isso corrobora aqui em Efésios? Capítulo 19, 20, 21 e 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Então, a igreja, o corpo, que são várias pessoas que se unem e se tornam um corpo, uma família, está edificada sobre uma fundação. Qual é a fundação da igreja? Um ensino. O ensino apostólico e dos profetas. Aqui, ó. Sobre a fundação dos apóstolos. O que os profetas diziam? E Cristo reiterou. O que os apóstolos ensinaram? Então, a nossa igreja tem uma fundação, um fundamento. Não está fundada sobre uma constituição qualquer. É a constituição do reino de Deus, que Jesus trouxe, entregou aos seus discípulos, e eles entregaram para a igreja no primeiro século, e chegou até nós. Sendo que dessa fundação, desse ensino dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, principal fundamento. Ele é a principal pedra, ele é o cabeça. A pedra da esquina é a que sustentava toda a construção. Não é uma pedra física, entende? Todo edifício bem ajustado cresce, se ajusta nessa pedra e cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Vamos para o próximo capítulo, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. Então, Paulo está dizendo, eu sou um prisioneiro de Jesus por vós, os gentios. Certo? Então, todo o ensino de Jesus, todo o fundamento que os apóstolos entregam, no meu caso, eu entrego para os gentios. Eu estou preso aos gentios por Jesus Cristo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. O termo dispensação da graça de Deus significa administração da graça. Vou dar um exemplo aqui.
Por exemplo, fulano, como que você está administrando o seu dinheiro? Né? Você recebe, como que você administra? Tanto aqui, tanto ali, faço isso, faço aquilo outro. Então, dispensação da graça é a administração da graça. A graça ela é dispensada, ela é administrada. E Paulo administrava, dispensava a graça para os gentios. Nós estamos no tempo da dispensação da graça, onde a graça está sendo dispensada para nós. E mais abaixo nós vamos entender que existe uma multiforma da graça ser revelada, de Deus dispensar. Ele é o dispenseiro da graça geral, né? Da graça comum. Ele é o dispenseiro. Os apóstolos, eu, você, nós podemos ser um daqueles que dispensam graça também. Pela multiforme graça, pela multiforma de Deus dispensar graça. Então, ele está falando aqui, ó. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. Como pela revelação, ele fez-me saber este mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Paulo está dizendo aqui o seguinte: o que eu estou falando para vocês é uma revelação que o próprio Cristo me trouxe. Estou falando em poucas palavras, mas quando vocês leem, vocês vão entender. O que eu estou falando para vocês outrora não tinha sido manifesto ainda. Homens, profetas, não entendiam. Agora isso está sendo revelado pelo Espírito Santo. A saber que os gentios são co-herdeiros. Eles não sabiam disso. Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Como que os gentios herdariam a promessa? Eles seriam co-herdeiros. Por que co-herdeiros? Porque o herdeiro original é Cristo, mas os gentios que estão nele se tornam merecedores, por Cristo, claro, né, da promessa. E por causa do Evangelho, a pregação do Evangelho, por causa da Boa Nova, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. A mim, que sou menos do que o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que, desde o começo do mundo, é um mistério, como ele já falou no capítulo 1, desde o começo do mundo, esteve oculto em Deus. Isso estava oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Para que, agora, os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Isso é uma coisa gloriosa. Deixa eu falar com vocês. Veja, aquilo que ele falou aqui no capítulo 1, as bênçãos espirituais que foi determinada lá antes da fundação do mundo, que no capítulo 2 ele explica que são coisas concernentes à nossa salvação, salvação dos judeus em Cristo. Ninguém conseguia entender, isso estava oculto em Deus. Agora nos é revelada, e isso que nos é revelado, inclusive, é para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. O que nós entendemos que são esses principados e potestades nos lugares celestiais, que não entendiam ainda
a sabedoria de Deus, esse plano, o que ele estava fazendo? O apóstolo Pedro, lá na primeira carta, vamos ler aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ele disse assim, ó: a eles foi revelado o quê? Não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho e pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Pedro está falando que os mistérios revelados concernentes à salvação, aquilo que foi anunciado através do Evangelho, o resgate dos gentios, o enxerto de uma outra nação na nação santa, tudo isso que a gente já conversou esse ano, todos esses mistérios que os antigos não conheciam, desejavam conhecer, e os próprios anjos desejavam contemplar isso. Os próprios anjos desejavam contemplar. É o que o apóstolo Paulo também está falando aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Tudo isso para que os principados e potestades nos lugares celestiais, esses principados e potestades que não são demônios, tá? Os anjos, as divisões de anjos, principado e potestade, quando se fala o principado, a potestade, a pessoa já pensa em demônios, são divisões, os principais, potestades, enfim, para que eles pudessem conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, é através da igreja que é revelada essa multiforme sabedoria de Deus. Hoje até os anjos, ao contemplar a igreja, eles entendem, é isso que o nosso soberano, ele vinha planejando, desde antes da fundação do mundo, dizendo. É isso que muitos não estavam entendendo, porque é na igreja que é manifestada o plano de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Coisas que, segundo o apóstolo Paulo, os antigos... Cadê aqui? Aqui, versículo 9. E fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus e criou por meio de Jesus Cristo. Não tem uma outra parte aqui em outro versículo? Tá, aqui é o versículo 5. O qual, noutras épocas, foi manifestado aos filhos dos homens. Mais um pouquinho. Versículo 3. Como por revelação ele fez-me saber esse mistério. Como vos escrevi antes, em poucas palavras, pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento no mistério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Então, em épocas antigas, nunca tinha sido manifestado aos filhos dos homens, e até os anjos, eles ainda não conheciam isso, e agora contemplam através da igreja. Como é importante sermos igreja, né? Para a glória dele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus,
em todas as gerações, para sempre e sempre. Amém. Como a igreja ela é importante, como a igreja é gloriosa, como a igreja é abençoada. E Ele é poderoso e capaz para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que esse poder e essa graça opere em você, que também outrora estavam mortos por causa das transgressões, de pecados, mas hoje têm uma nova vida, salvos pela graça para as boas obras. Que esses 2 capítulos de hoje venham conscientizar a Igreja de Cristo, tá bom? Um abraço de fé e força. Nossa leitura de hoje termina aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Bom, até o momento eu recebi 39 inscrições para o certificado. É muito pouco diante de tanta gente que está acompanhando a leitura. O que eu entendo? Ou que você não quer o certificado, então não tem problema. Ou você está deixando passar a oportunidade. Não deixe passar. Porque eu vou mandar confeccionar, eu estou dando um tempo até que chegue mais mensagens. Quando eu entender que a maioria que quiser já sinalizou, aí eu vou responder vocês e vou enviar, tá? Então, se você ainda não preencheu o seu formulário, se você ainda não enviou a taxa, preencha o formulário e envie. Eu coloquei o link lá no nosso canal do WhatsApp, para que você receba o seu certificado de conclusão da leitura desse ano, tá bom? E é claro que, consequentemente, você pode nos ajudar, como eu já expliquei para vocês, ajudar com os anúncios do próximo ano, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.